Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar de um texto protestante que está ocorrendo aí nas redes sociais, do ex-jesuíta Alberto Rivera. Eu acho assim impressionante, né, como é que os protestantes brasileiros vão chafurdar em coisa que nem os norte-americanos estão querendo mais saber. Mas o cara garante, né, que o Vaticano, o anticristo e o falso profeta. Esta informação veio principalmente através de Alberto Rivera, ex-padre jesuíta, após sua conversão ao verdadeiro cristianismo. Né? E o texto foi tirado do livro dele, né? O livro dele não, o Profeta, do Chique Publicações, né? Então, que ele recebeu informações sigilosas sobre a Igreja Católica, ele foi auto-iniciado na ordem jesuíta, né? Porque ele rejeitou os pactos feitos para subir na ordem da jesuíta. Só que o próprio disse que chegou a bispo. Não entendo isso. O cara rejeitou, chegou. Como é que. O que. Sinceramente, não entendi. Né? E a verdade, né, é o seguinte, né? É o seguinte. O Alberto Rivera, também conhecido como Alberto Romero, tá? Ele é processado por fraude, tanto por católicos quanto por protestantes. A ficha do cara é enorme. Deve ser um complô entre católicos e protestantes contra esse cara. Por exemplo, em 1967, né, ele dizendo que era padre, estava arrecadando donativos para uma igreja na Espanha, em 67. Né? Depois, né, em 81, ele deu um golpe de $2.000 para comprar terras para a Igreja Batista, né, a Igreja Batista Hispânica nos Estados Unidos, e deu um calote em todo mundo. É uma vida muito interessante a dele, é que ele conheceu a primeira esposa dele na Costa Rica, quando ele trabalhava na Igreja Metodista na década de 50, né, ali por 50, 52, e ele diz que ele deixou de ser padre em 67, e ele estava na Europa, né, em 67, 64. Só que nessa época ele teve 2 filhos com essa mulher na América. Então eu queria saber como é que ele estava vivendo em celibato na Europa e vivendo maritalmente com a mulher na América e tendo 2 filhos com ela, dizendo que estava vivendo em celibato. Eu sinceramente não entendo. Né? Então ele bota assim, né, no texto, o profeta, do Alberto Rivera, que ele fala com conversa secreta que ele teve no Vaticano, né, com um cardeal jesuíta chamado Agostinho Bea, né, que os romanos queriam dominar Jerusalém no século III. E eu fico com a pergunta, como é que os romanos iam dominar, né, o Império Católico, né, e tal, ia dominar no século III, se Constantino, né, só veio do século, né, bem depois, em 325. Porque o século III, gente, termina no ano 300. Antes disso, os católicos estavam sendo mortos pelo Império Romano. Então esses católicos mártires queriam formar um exército e tomar Jerusalém como? Já começa uma discrepância histórica, um erro cronológico. Assim como na vida biográfica do autor Rivera, né, também ele faz dentro da história da igreja. Né? E aí, né, vê o esquema católico, que era usar a mão de obra, né, dos islâmicos no século III. Só que Maomé nasce no ano 570. Então, o fundador da religião muçulmana, ele só surge no século V. Então, deixa eu ver se eu entendi. No século III, os católicos querem tomar Roma, mas eles são perseguidos e martirizados por Roma. E 200 anos depois, né, eles usam Maomé. Não bate as datas, gente, não bate as datas.
né? Aí ele começa a dar forte oposição que os cristãos, né, estavam no Império Romano sendo perseguidos, obviamente, e esses cristãos perseguidos queriam tomar Roma, né? Aí ele bota da rebelião contra Roma no ano 70, né, dos judeus, para cumprir a profecia de Cristo, que não sobre pedra sobre pedra. Aí ele começa a fazer uma zona, cara, que só o Cris Macabeus aqui para entrar nisso aqui. Aí ele bota lá a cúpula, né, da mesquita muçulmana e vai o texto. Eu tô assim, muito por alto. Até quem quiser o texto depois eu até forneço. E aí ele entra, né, que a solução para acabar com a religião cristã veio de Roma, pois a religião deles vinha da Babilônia. Gente do céu, mas como é que a religião romana vinha da Babilônia? Porque o Império Babilônico, gente, acabou no ano 539 a.C. E o Império Romano começou no ano 27 a.C. Tem séculos de espaço entre um império e outro. Eu quero saber qual é a fonte que a religião romana veio do Império Babilônio. Entendeu? Qual é a fonte desse cara? Por favor, tragam para mim. Fonte, votos da minha cabeça, Times New Roman. Até agora, nada que o cara fala, nada que o cara escreve no texto dele bate com a história. Aí ele fala que os pais da igreja primitiva, da patrística, começaram a adulterar os escritos cristãos. Então cadê esses escritos cristãos verdadeiros? Eles sumiram. Que ele fala que os pais da patrística adulteraram o cristianismo. São Policarpo, São Justino Mártir, São Clemente, que conheceram os apóstolos, alguns deles, começaram a sumir com esses escritos cristãos. Então quem garante que o Novo Testamento que está na tua mão, seu retardado, é verdadeiro? Aí ele bota que o Vaticano, né, é o local da divinação da serpente, porque fica entre 7 colinas. Aonde? Aonde, gente? E que foi feito onde está o Templo de Janos. Gente, o Templo de Janos, ele ficava no centro de Roma. O Vaticano, a colina, não fica no centro de Roma. Você tem que atravessar o rio e não tem 7 colinas. Quer dizer, o cara erra em geografia, erra em história. Isso é uma coisa que você pode conferir, né? Aí ele começa a chamar, né, tem que chamar a igreja católica da Grande Babilônia, blá blá blá, né, e vê um monte de farofada, tá? Aí ele começa a dizer que Santo Agostinho se tornou bispo da África do Norte e foi eficaz em conquistar os árabes para o catolicismo romano, inclusive tribos inteiras. Santo Agostinho que estava deturpando, né, a religião cristã, catequizando, né? E aí, né, ele diz que Maomé foi convertido por um monge católico romano. Aonde isso, cara? Onde que Bahira era monge católico romano? Se ele era nestoriano? Gente, presta atenção. Ele está dizendo que um monge nestoriano, né, Bahira, o nestorianismo foi condenado pela Igreja Católica em 431. Maomé nasce em 570. Então ele está dizendo que o monge nestoriano, algo que foi condenado pela Igreja Católica muito antes de Maomé nascer, é que converteu Maomé, gente. E que foi esse monge católico romano, que era nestoriano, é que atiçou a rivalidade entre judeus e muçulmanos. Enquanto os cristãos da África do Norte pregavam o verdadeiro evangelho. Como? Meu Deus do céu, ele acaba de dizer lá em cima que Santo Agostinho estava pervertendo o evangelho na África. Porque é aquela coisa,
Convertendo tribos inteiras. E Santo Agostinho, pelo que me consta, ele foi um bispo africano. Hipona fica na África. E aí ele bota, olha só, gente, e aí eu parei de ler aqui, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Ele fala assim: quando Santo Agostinho apareceu em cena, ele sabia o que estava acontecendo. Seus mosteiros serviam de base para buscar e destruir manuscritos bíblicos de propriedade dos verdadeiros cristãos. Quer dizer, se a Igreja Católica destruiu os manuscritos bíblicos, qual é a Bíblia que você tem na mão? Gente, anos antes, São Jerônimo traduziu a Bíblia a mando do Papa Dámaso. Antes de Santo Agostinho. Já tinha a Bíblia formada. Aí Santo Agostinho pegou esses manuscritos bíblicos e destruiu. Como é que chegou a Bíblia na mão dos protestantes? Como é que se rezava a missa? E aí ele bota que Santo Agostinho tinha mosteiro. Gente, presta atenção. O movimento monástico, ele começa na Ásia Menor, no século IV. Sim, antes de Santo Agostinho. Mas eles eram eremitas, eles viviam isolados. O surgimento de mosteiros é no século VI. Muito depois de Santo Agostinho. Tá bom? O movimento monástico, que era eremita, começa com Santo Antão, no final do século IV. Pelo amor de Deus! Agora, o surgimento de mosteiros só começa no século XVI, que começa no ano 501. Santo Agostinho morreu em 430. 430. Aí quer dizer que Santo Agostinho, que morreu em 430, ele já tinha mosteiros que vêm a surgir em 501 para destruir a Bíblia Sagrada, que foi traduzida por São Jerônimo e mandado ser escrita pelo Papa Dámaso. Eu parei de ler o escrito desse cara aqui. Parei. Tem mais coisa para baixo. Tem um monte de coisa. Mas é tanta besteira que esse cara escreveu. Tanta besteira, tanta mentira, que eu só chego à conclusão que quem acredita nisso é só protestante que não tem um pingo de amor pela verdade, tem desonestidade intelectual. Não. Só pode. Ou é burro. Desculpa. É um ignorante, um mal informado, que pega um texto de um cara que é comprovadamente, documentadamente trambiqueiro. O próprio texto que o cara é atribuído a ele, que o cara disse que escreveu, esse texto é cheio de erro histórico, cheio de erro geográfico. Ele diz que o Vaticano fica em 7 colinas. Aonde? Me aponta isso, protestante. Como é que Santo Agostinho funda mosteiros, se eles vêm a surgir 70 anos depois de sua morte? Os mosteiros monásticos. Me explica isso. Então, meu irmão e minha irmã, deixe seu comentário aí. Compartilhe nas redes sociais. Não esqueça do meu Apoia-se, que com R$5 você ajuda uma família que precisa e leva um livro do tio Cláudio. Eu estou até pensando em mandar esse texto aqui, por escrito, com os erros do cara, para o pessoal que faz parte do Apoia-se. O que vocês acham? Então, gente, dê aí sua opinião. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.